Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre ângulos, certo? Bom, primeiramente, o que seria um ângulo? Um ângulo é uma abertura formada entre duas semirretas. Então, se eu tenho duas semirretas, a semirreta ela sempre tem uma origem, A abertura entre essas duas semirretas é que nós reconhecemos como um ângulo. Quanto mais elas se afastam, a medida angular vai aumentando. Quanto mais ela se aproxima, a medida angular vai diminuindo, certo? Bom, um ângulo ele pode ser medido em graus, grado ou em radianos, Mas inicialmente vamos focar em graus, que é a medida mais utilizada. Bem, vamos relembrar aqui, até nós entrarmos propriamente no conteúdo, nós temos ângulos, tipos de ângulos, Quais são os tipos de ângulos que existem? Isso aqui, no sétimo ano, vocês já viram, vamos relembrar? Então, eu tenho o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 grau, não existe abertura entre as duas semirretas, ele é representado desse jeito. O ângulo agudo é quando a abertura entre as duas semirretas tem um valor que varia entre 0 a 90 graus, então 20 graus, 32, 75... Qualquer valor que estiver entre 0 e 90 graus é um ângulo agudo. Ângulo reto, esse ângulo aqui é importante, ele é muito usado, certo? O ângulo reto, a representação dele é nesse formato aqui, certo? Qualquer construção que se faça, as paredes, a pessoa tem um instrumentozinho que utiliza para verificar se ela está no prumo. O prumo significa se ela está reta, se ela está formando 90 graus com o solo. Porque se ela estiver torta, a tendência com o tempo da parede é ser derrubado, ela cair. Então, o ângulo de 90 graus, ele tem essa representação aqui, o ângulo reto. O ângulo obtuso, quando é que o ângulo ele é considerado e chamado de obtuso? Quando a sua abertura varia entre 90 e 180 graus. Certo? Qualquer valor, está aqui a representação, qualquer valor entre 90 e 180 graus, olha, é um ângulo obtuso. 100, 110, 135, certo? Qualquer valor aí nesse intermédio. O ângulo raso, também chamado de ângulo de meia volta, é um ângulo de 180 graus, certo? Inclusive no skate tem a manobra chamada de 180, que a pessoa está numa direção, ele faz a manobra e vai para a direção justamente contrária. Ele anda, ele faz um percurso, na verdade, de 180 graus. E o ângulo de uma volta, ora, uma circunferência, uma volta completa que você dá sobre o próprio eixo, sobre o próprio um ponto, é um ângulo de 360 graus. Então, o ângulo de uma volta ele tem um valor de 360 graus. Bom, os ângulos também, eles se classificam na verdade são 4 classificações: complementares, suplementares, replementares e explementares, certo? Mas o mais cobrado são essas duas aqui. Quando é que dois ângulos são chamados de complementares? É quando a soma dos dois vai dar 90 graus. Quando é que eles são chamados de suplementares? Suplementares é quando a soma dos dois vai dar igual a 180 graus. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, um exemplo aqui. Qual seria o valor de x, sabendo que x e 20 graus são complementares? Ora, eu tenho que saber que x mais 20 é igual a 90 graus, se eles são complementares. Portanto, o x aqui seria igual a 90 menos 20, que seria 70 graus. Então, basta você fazer 90 menos o valor do ângulo, você vai achar o complemento dele. Se eu fizesse, por exemplo, a pergunta com relação ao suplemento, y e, vamos colocar aqui, 60 graus. Se eu disser que y e 60 graus eles são suplementares, ou se eu perguntasse qual o suplemento de 60, o suplemento de 60 seria 180 menos 60. Por quê? Porque se eles são suplementares, eu tenho que saber que y mais 60 tem que dar igual a 180 graus. Portanto, o y
é igual a 180 menos 60. Então, o suplemento dele seria 120 graus. Porque 120 mais 60 vai dar igual a 180. Bom, lembrada aí essa parte, vamos agora para o que realmente nós vamos estudar, né? Começando aqui com ângulos opostos pelo vértice. É bem simples, né? Primeiro, quando duas retas se encontram, o ponto de encontro entre duas retas é um ponto. Esse ponto aqui denominamos de vértice. Aquele V ali seria o vértice. Ó. O que é quando é que uma coisa está oposta à outra, né? Uma coisa se encontra oposta à outra quando se encontra em frente à outra. Então, por exemplo, ângulos opostos pelo vértice. O ângulo A aqui em cima, esse ângulo de cima, ele está oposto ao ângulo de baixo. E o ângulo da direita está oposto ao ângulo da esquerda. Qual é a característica dos ângulos opostos pelo vértice? A característica é que eles possuem exatamente a mesma medida. Então, quando os ângulos têm a mesma medida, nós dizemos que eles são congruentes. Ó, os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Por isso que eu coloquei A aqui em cima e A aqui embaixo. Então, os ângulos opostos pelo vértice, a característica é que eles são congruentes. Se esse ângulo aqui em cima medir 100 graus, aqui embaixo também tem que ser 100 graus. Se esse aqui for 80 graus, aqui também tem que ser 80 graus. Então, como é que é cobrado isso aqui para nós termos noção? Por exemplo, eu posso encontrar uma questão onde tem o gráfico, certo? Que é o desenho, como também pode ser uma questão literal, uma questão escrita. Se eu disser para você, né, determine o valor de x, sendo que, olha, determine o valor de x no gráfico abaixo. Aqui eu não vou precisar dizer muita coisa. E aí eu coloco esse gráfico aqui. 2x mais 30 graus. E aqui eu vou colocar 120 graus. Ora, você, pela posição, saber que esses ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice, como eu acabei de explicar aqui em cima. E qual é a característica? O que é que eu devo fazer? Toda vez nós aprendemos, né, já estudamos equações e expressões, e para eu encontrar o valor de uma variável, eu tenho que resolver uma equação. Para que eu encontre o valor de x nesse caso aqui, eu vou ter que dizer que 2x mais 30, se eles são opostos pelo vértice, é igual a 120. Aqui eu tenho uma equação e eu vou resolver naturalmente como nós aprendemos, utilizando as operações inversas. A operação inversa da adição é a subtração. Então, para esse 30 desaparecer aqui, eu tenho que deixar o x sozinho, eu tenho que subtrair 30 dos dois lados. Mas já aprendemos isso para andar mais rápido. Então, 2x é igual a 120 menos 30. O inverso da adição é a subtração, né? 120 menos 30, 2x é igual a 90 graus. O 2 está multiplicando. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir os dois lados por 2. Então, vai ficar x é igual a 90 dividido por 2, que vai dar igual a 45 graus. Olha aí um exemplozinho, né? Para que a gente veja como é que nós vamos nos comportar nas questões com ângulos opostos pelo vértice. Tá bom? No próximo, nós vamos explorar paralelismo. Tá bom? Até o próximo vídeo.